que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Lisa, aprovou um novo medicamento injetável contra as pessoas que têm colesterol alto. Para a gente poder entender, a doutora Bruna Renares, que é cardiologista do INCOR e também do Hospital Sírio-Libanês, aqui conosco. Doutora Bruna, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigada a todos, bom dia, Heródoto, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade que esse tratamento, que foi, na verdade, a Anvisa aprovou o registro de uma nova medicação, Heródoto, que chama Inclisiran. Então, esse medicamento que ele vai ser registrado, ele é uma nova revolução no tratamento do colesterol. Ele vai conseguir reduzir mais de 50% do colesterol ruim. Então, para a gente entender, o colesterol é um dos principais fatores de risco para a doença do coração, que é de infarto e AVC. Então, o colesterol ruim, ele ajuda a formação, eu até trouxe aqui, de placas, né, de colesterol. Então, a gente formando placa, a gente aumenta o risco de infarto e AVC. Então, com esse tratamento, que ele é revolucionário, a gente consegue ter maior adesão no paciente, porque ele não é comprimido, ele é aplicado 2 vezes por ano, subcutâneo. Então, é um tratamento que vai dar um horizonte maior para os pacientes que precisam deixar esse colesterol mais baixo e às vezes não conseguem com o tratamento tradicional. Compreendo. Doutora, o tratamento tradicional que as pessoas tomam derivado de astatina? Na verdade, são estatinas, são medicamentos seguros, né? Então, existe também, então é importante a gente falar, muita fake news em cima do tratamento do colesterol. É o tratamento hoje que é respaldo científico, reduz mortalidade, é seguro. Só que é um medicamento que você tem que tomar todo dia um comprimido e o tratamento, Heródoto, é a longo prazo. Então, os pacientes, às vezes, tomam 2, 3 meses e já param de tratar. Mas, na verdade, o benefício é a longo prazo. E muitas vezes eles parando de tratar, ele aumenta o risco cardiovascular, porque o remédio, além dele baixar o colesterol, ele protege a placa para a gente não ter infarto AVC. Então, talvez com esse novo tratamento, que agora foi registrado no Brasil, mas Europa e Estados Unidos já estavam sendo comercializados em 2020 e 2021, a gente tem um novo horizonte para os pacientes que precisam, geralmente aqueles que já tiveram infarto AVC e ainda não conseguem atingir a meta do colesterol, ou aqueles que são intolerantes às estatinas, os medicamentos que a gente tem atualmente. Quantas vezes a pessoa tem que utilizá-lo? Tem regularidade ou não? Esse medicamento, os estudos, né, tá até em bula, ele é aplicado 2 vezes por ano subcutâneo. Então, na verdade, se aplica uma vez, 90 dias, e depois sempre a cada 6 meses. Então, até uma ideia seria no futuro ser aplicada até no consultório do cardiologista. O paciente vai lá, aplica uma injeção subcutânea, geralmente aqui na barriga, 6 meses ele volta e ele consegue reduzir 50% do colesterol ruim, que é o LDL, que hoje é quase impossível. As estatinas, com exercício, alimentação, a gente não consegue atingir essa meta. Então, uma revolução, um novo horizonte que a gente tem para o tratamento do colesterol. Doutora Bruna, eu vi que o pessoal também acompanha aqui no YouTube, eu vi quando você mostrou um modelo, né? Esse modelo que é um modelo de uma artéria, não é? De uma artéria, então deixa eu mostrar. Na verdade, o nosso coração é desse tamanho, do tamanho do nosso punho. Se eu der um close nessa artéria, que é a coronária, a vermelhinha, o normal, quem está aqui no YouTube, né? A artéria é assim, ó, não tem placa nenhuma. Sei. Se a gente não cuida, o colesterol vai aumentando, você forma uma placa, a placa dela aumenta, e de repente a placa pode romper. Se ela romper aqui, ela pode dar um AVC, se romper do coração, infarto, e assim vai. Então, o medicamento, para as pessoas entenderem, ele tem que tomar o remédio, não só para baixar o número no exame do colesterol, que muitas vezes eles param de tomar quando o exame melhora. Mas o benefício é a longo prazo, porque o remédio, ele abaixa o colesterol, mas ele protege a placa para não romper e não ter um infarto AVC. Então, esse novo tratamento, Heródoto, é uma opção de aumentar a adesão desse paciente, daquele paciente que não consegue tomar o comprimido, ou tem reação, ou muitas vezes não consegue otimizar com a terapêutica atual. Doutora Bruna, esses medicamentos chegam a desobstruir, chega a dissolver essas placas de gordura, ou elas estão aí e não vão sair nunca mais? Boa pergunta. O medicamento não dissolve placa de gordura. O que o remédio faz? Ele abaixa o colesterol e protege o vaso para não aumentar a placa e deixa a placa um pouco mais dura para a placa não romper. Então, o remédio ele não dissolve. Então, a pessoa tem a placa lá
ela já tem um alto risco cardiovascular, ou seja, de ter um novo evento de infarto AVC, por isso ela tem que tratar para aquela placa não aumentar e não romper. Então é importante a gente definir esse termo, ele não dissolve a placa. Bom, é um avanço. É um avanço, né? Geralmente ele vai estar disponível mais ou menos nas farmácias em 90 dias, mais ou menos, então não está ainda disponível e o preço ainda não foi definido ainda pela Novartis, né, e as agências reguladoras. Mas é um benefício que vai ser para aquele paciente que precisa. Ele não consegue, o paciente ele já está tomando a dose máxima de estatina, ele não consegue atingir o tratamento adequado, vai ser um novo horizonte para o controle e reduzir o risco de infarto AVC. Perfeitamente. Doutora Bruna, muito obrigado por sua gentileza e pela clareza da sua explicação didática para nós todos que somos leigos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Doutora Bruna Renares é cardiologista pelo INCOR e é também do Hospital Sírio-Libanês. Interessante é o seguinte, ela lembrou, eu tomo a tal da statina todo dia de manhã. Né? Se o colesterol alto, não, eu tomo da fraquinha, mas todo dia eu tenho que tomar. Aí eu poderia trocar por injeção. O problema é o seguinte, eu tenho um medo desgraçado de injeção. Geralmente, quando eu tomo uma injeção dessa, eu desmaio. Chega a desmaiar mesmo? Você tá brincando, né? Mas eu acho que facilita muito o processo, facilita muito o tratamento, né? Exatamente. Facilita e depois tomando muito. a cada 6 meses, Sim. Né? Então tá aí. Mas é bom lembrar que foi aprovado pela Anvisa, como ela explicou agora há pouquinho, ainda não está disponível no mercado brasileiro e não se sabe o preço, porque algumas vacinas aí são caríssimas. São caríssimas. Nós contamos a vacina da herpes, né? Da herpes, mais de R$800, né? R$800 em 2 doses. Uhum. Então, essas vacinas são caras.